pessoal, tudo bom? Estamos aqui nessa lua cheia e viemos hoje com um novo tema. Nossas bruxas maravilhosas aqui, a Lu, Manu, eu, Febrite, a Adri e a Duda. E hoje nós vamos falar sobre pessoas, séries, filmes, músicas que nos inspiram na magia. Então fiquem aqui com a gente porque vai ter muita indicação de tudo isso que eu acabei de falar. Então, muita coisa boa para vocês assistirem após o podcast. E aí, meninas, qual a inspiração de vocês? Vocês se sentem inspiradas hoje? Ai, posso começar então? Tagarela, chegando na tagarela. Bom, eu vou começar falando, vocês sabem, né, que eu sou uma bruxa cinéfila. Eu amo filmes. E um dos primeiros contatos que eu tive, além do que eu já falei em outros podcasts, da minha bisavó, da minha tia, mas para não ser repetitiva, vocês olhem os anteriores, eu sempre fui muito ligada a filmes. E sim, muitos filmes acabam estereotipando, né, as bruxas de uma forma negativa, como a Disney já fez muito isso, né, a idosa, a anciã ali sozinha, tipo da Branca de Neve, com né? verrugas. Com verrugas. Ou se não, ela é bonita, mas aí ela é egoísta, né? Enfim. Mas os filmes que, de fato, assim, sempre me inspiraram, vou dar exemplos de alguns, como Matilda. A gente falou sobre ele esses dias, acho que foi contigo, né? Acho um filme incrível, então muito inspirador. Da magia, sedução, acho que todas as bruxas aqui, eu acho que eles retratam de uma forma muito bonita, assim, a questão das bruxas, né, da bruxaria. Mas o principal foi As Brumas de Avalon, o filme. Sim. Eu lembro que passava no SBT, assim, e quando eu olhei, assim, foi algo muito novo, né? Porque fugiu daquilo só da magia, da bruxa, dessa questão também da Disney que eu comentei, né? De ser meio estereotipado, né? Teve todo aquele viés histórico retratando o culto à deusa. E eu fiquei, mas gente, o que é isso? Olha, eu falei, cheguei a me arrepiar. Névoa e a... As sacerdotisas. E eu achei aquele universo tão incrível. E a partir dali eu já pensei, opa, né? Talvez seja por aí a coisa. Mais tarde, bem mais tarde que eu fui ler o livro, nem faz tanto tempo assim, que o meu tio Léo me deu de presente. A gente tem meu tio sempre me incentiva, um querido. Que gracinha. E a gente tem aquela polêmica também, né, sobre a autora, a Marion Zimmer Bradley, né, não ser uma pessoa tão legal assim. Mas infelizmente eu optei felizmente por tentar separar a obra do autor, né, porque fica complicado realmente, assim. Mas foi a Morgana que escreveu As Brumas de Avalon. Não foi ela. Assim como foi a Hermione que escreveu Harry Potter. Exato. Então eu procuro às vezes separar, né, a obra do autor. Depois, quando eu li o livro, só reforçou ainda aquela visão que eu já tinha do filme. Muitas pessoas também falam, né, o livro é melhor que o filme. Claro, é muito mais completo, né, enfim. Mas como eu tive o primeiro contato foi com o filme, eu tenho um carinho muito grande, sabe? Aquela memória afetiva mesmo da infância. Mas foi a partir disso, assim, que eu comecei a ter esse contato com o mundo mágico, digamos, né? Além daqueles que eu já falei aqui com vocês. Inclusive, fica a dica, hein? Olhem o filme se encontrarem, porque é bem difícil de achar. Ainda mais depois das polêmicas que teve, é compreensível também, né? Mas é um filme bem interessante e o livro é muito bom também. Eu acho que é um livro que nos dá muito, assim, o contato com a deusa, né? É muito tem bom. questões... A deusa tríplice. Tem questões polêmicas também, que aí as pessoas falam, será que não era uma visão da autora? Mas também tem toda a questão histórica, porque a gente tá falando ali, acho que é mais ou menos o período medieval ali que se passa, né? Arturiana. Então era uma época meio complicada, né, para algumas questões, então a gente não sabe se ela estava de fato retratando de uma forma histórica ou se tem alguma visão dela ali, né? Mas enfim, um livro maravilhoso e que me fez mudar muito, assim, as percepções sobre a deusa, sobre a natureza, sobre o culto à deusa. E fica então também a minha recomendação, uma obra muito inspiradora. Quero fazer um adendo que esse livro, na verdade, já me fez passar vergonha no metrô em São Paulo. Sério? 2 livros me fizeram passar vergonha. Vidas Secas, na lotação. Li o capítulo da baleia na lotação, daí já imagina. A pessoa começou a chorar. Nossa, cheguei em casa, minha cachorra me olhava com cara de meu Deus, o que está acontecendo? Daí eu abraçava ela chorando. E Brumas de Avalon tem uma parte em específico que eu tava no metrô e de repente eu comecei a chorar assim de litros e não parava de ler, lógico, né? Não acredito. Inconsolável. Esse livro é muito maravilhoso, né? Ele é incrível. Eu acho que ele inspirou muitas pessoas também.
Eu cheguei a fazer um videozinho no meu TikTok sobre esse filme, né? Na verdade, eu falei sobre o filme e comentei sobre o livro também. E várias pessoas comentaram que foi ali que abriu os caminhos, inclusive, para estudar o Wicca depois. Pra conhecer. Então, pensa que potente isso, né? Deu o estalo, a chama. Exatamente. Uma ótima inspiração. E vocês, meninas, daqui, deste lado? Eu admiro tantas pessoas dentro da magia, assim, e eu olho pra magia não só por essas práticas com ervas, cristais, mas a arte também me inspira muito. E arte sem nome, né? E eu separei algumas, assim, que tem meu coração, mas o que eu queria dizer também que eu admiro qualquer pessoa que mantém essa ancestralidade, esses ensinamentos e passa, né, através de podcast ou, sei lá, de uma medicina, de uma consulta. Então, primeiramente, eu admiro o meu povo e as mulheres aqui, né? E eu tenho um carinho muito especial por círculo de mulheres, né? Não sei se alguma de vocês já participou, enfim. Mas com essa coisa de retomar o contato com a deusa na Terra. E aí, foi assim que eu conheci uma das escritoras que eu coloquei aqui, que é a Jean Shinoda Bolen. Me perdoem se eu falei errado o nome. Mas depois isso é bem a gente difícil mesmo, mas eu acho pronunciar. a gente bota Boas as referências. Isso. Mas ela me inspirou bastante, assim, acho que inspirou muitas mulheres, porque ela revolucionou a psicanálise, né? Tipo, ela, naquela época, assim, dela, já tinha essa abordagem que mistura mitologia com a psicanálise, né? Mas ela tinha muito ela achava raso o feminino dentro da psicanálise. Ela é pós-junguiana? Ela é psicanalista junguiana. E aí ela questionou, então, né, esse contexto todo que pensava mais nos homens, né, que tinha o livro Jornada do Herói. E aí ela questionou, e cadê a heroína? Sim. Cadê as nossas referências femininas? Então ela foi bem importante. E ela tem essa teoria do milionésimo círculo, que é um livro também que ela escreveu, que eu recomendo. E a gente... Foi esse livro que me inspirou até a ser facilitadora de círculo de mulheres, que é muito linda a ideia, assim, que ela diz que quando tivesse o milionésimo círculo de mulheres, a deusa ia começar a promover uma cura muito grande na Terra. Ai, que lindo! Nossa, lindo isso. E então fica a dica de livro também, né? É o milionésimo círculo. E as deusas e a mulher, que aí ela traz muito essa coisa do arquétipo das deusas e o comportamento, né, da mulher. E ela usou muito isso como tratamento, né? Ótima dica. Muito poderoso isso, né? Uma delas, depois eu tenho outras. Sim, a gente vai... Vamos até porque eu trouxe alguns livros aqui pra mostrar, né? Porque a bruxa literária tem que estar... Claro, tem que estar dando as dicas literárias, né? Todas as dicas. Eu trouxe algo assim que é bem... Como é que tu falou? Nostálgico. Memória afetiva. Isso... Eu falei, acho que no primeiro podcast, eu falei que a minha mãe era bruxa natural, mas era aquela coisa assim, né? A gente não tinha acesso ao computador, não era algo que não existia, né, gente? Entregando a idade. E aí ela achou numa banca de revista, essas revistas, pra quem lembra. Eu acho que eu tenho até a 30, alguma coisa assim. Eu tenho da primeira a 30, tenho todas e tenho os livros ainda. Que é a Witch. Witch. Revista Witch. Não sei se aparece por causa da luz. Mas eu lembro da minha mãe comprar assim com uma felicidade, tipo, a minha filha vai poder começar aos pouquinhos, sabe? Que legal. Porque tem né? Aquelas magias bem básicas, assim, de norte, sul, leste, oeste, os 4 elementos. E foi assim que eu comecei no mundo da bruxaria. Legal. Com a revista Witch. Esse lance, assim, do incentivo, como é importante. Que nem eu comentei ali do meu tio Léo. Ele tem os seus 80 anos, assim. E poderia muito bem ser uma pessoa preconceituosa, digamos, né? A gente sabe que às vezes o pessoal... Tem um vará pra ser. Teria a licença poética. E ele super me incentiva. Não é o primeiro livro que ele me dá relacionado à bruxaria, à mitologia. E ele tá sempre me incentivando, me presenteando. Eu acho isso muito bonito. Faz muita diferença, né? Como é que é o nome dele? Léo. Tio Léo. Beijo. Bom, no meu caso, a minha maga inspiradora é a minha prima. Eu queria até aproveitar a live aqui a podcast para poder apresentar para vocês o trabalho dela, porque a minha prima é PhD, ela é Paula Ranova, e ela está radicada na Flórida há muitos anos, e ela é criadora do método cardinal de autoconhecimento, usando o poder dos cristais para você acessar a sua alma e curá-la
né, curar suas emoções e trazer de volta a alegria de viver. É exatamente isso, é retorno às origens, né, à nossa programação natural, que é ser feliz, saudável e próspero. E então ela desenvolveu esse método cardinal de autoconhecimento com o poder dos cristais e é magnânime. Ela já lançou 3 livros e hoje o método dela está sendo estudado pela Universidade do Canadá. E assim, ela é realmente brilhante. Ela é uma pessoa que desde cedo sempre se interessou. Aos 13 anos, quando ela descobriu os chakras, através de uma prima nossa mais velha que comentou com ela sobre o que eram os chakras, ali acendeu uma faísca e essa nossa prima, inclusive, é madrinha dela. E dali ela começou a estudar e ela sempre estudou muito e se formou em ciências políticas pela UNB. E ela já era professora de ciências políticas quando ela resolveu deixar essa carreira de lado e estudar os cristais e várias outras coisas dentro da natureza. Ela, inclusive, é muito conectada à energia dos xamãs. O Cacique Pena Branca, inclusive, que foi o que ajudou ela a canalizar e desenvolver o método cardinal. E assim, eu estou quase me formando, falta um pouco ainda, né, no curso dela. Mas já consigo aplicar o método cardinal. Os cristais são realmente fantásticos. Eu sempre tive uma grande ligação com os cristais. Eu falo que eu sou bruxinha das ervas porque sou mesmo, mas eu tenho uma grande conexão com os cristais. Eu aprendi infinitamente com a Paula sobre os cristais. E claro, estou aprendendo ainda, não aprendi não, estou aprendendo. E ela tem o Instagram dela, é paula.ranova, sendo que o Paula é com O, seria Paola. A pronúncia é Paula, mas é com O. Paula Ranova, paula.ranova. Lá vocês vão encontrar, assim, o site é bilíngue, porque como ela é radicada na Flórida, ela põe o site em inglês e em português, o Instagram em inglês e português, porque tem muitas pessoas, né, que estudam e praticam o método cardinal no Brasil e no exterior. Então ela é a minha grande musa inspiradora. Ela é uma pessoa com quem, graças a Deus, é minha prima, então eu tenho contato direto, eu tenho WhatsApp dela, Legal, prima, tô com uma dúvida aqui, prima, não entendi isso aqui, prima, você me ajuda a interpretar esse sonho, me ajuda a entender tal coisa. E como nós somos da família, ela hoje é consteladora também, já há muito tempo que ela é consteladora. Então, claro, ela já constelou muitas coisas da nossa família, que obviamente me atinge direta e indiretamente por eu ser da família. E então eu estou aprendendo muita coisa com a Paula e eu recomendo que vocês conheçam os 3 livros dela sobre os cristais, sobre o método cardinal, que é como usar os cristais para acessar a sua alma. E realmente eu acho que vocês vão se apaixonar por vocês mesmos através dos cristais. Vocês começam se apaixonando pelos cristais e descobrem que, na verdade, vocês estão apaixonados por si mesmos, porque os cristais te levam de volta a você e a sua essência é linda. E é isso. Ai, que legal. E tu, Fer? Olha, eu tenho muitas inspirações, mais de pessoas que eu conheci do que de autores, assim. A gente falando, né, dessa origem, né, das revistinhas, eu lembro que quando eu era pequena, a minha irmã se correspondia com uma menina da Inglaterra, Alison, o nome dela. E eu era bem pequenininha, tinha uns 6, 7 anos, assim. E daí começou a moda da Wicca, né, ali no início dos anos 90, nos anos 90. E daí a Alison falou pra minha irmã que ela era uma bruxa, né, e começou a falar sobre bruxaria. Daí minha irmã se empolgou e falou assim, vamos ser bruxas. Foi uma das primeiras vezes que eu escutei a palavra bruxa fora dos filmes, assim. E num bom contexto, né? Exato. Num bom contexto. Daí eu já fiquei empolgada e falei assim, eu quero ser também. Daí a minha mãe, tadinha, né, que não entendia nada sobre bruxaria, falou, não, você vai ser uma fada. Daí eu falei assim, eu gosto de fadas, mas eu quero ser bruxa. Que legal. Então é bacana a gente ver pequenas inspirações, né, como essa. Sim. E grandes inspirações, né, com o meu mestre, como eu comentei com vocês, né, aos 15 anos eu fui iniciada pelo mago Tucci, que eu falo, né, o José Tucci, que é um dos maiores magos do Brasil, assim, ele realmente tinha conhecimento gigantesco, né, já não está neste plano, mas sempre se faz presente 1h30, para me dar umas broncas, inclusive. Mas meu mestre sempre foi uma inspiração muito grande. Até nas partes de olha, fui por esse caminho e não deu certo e eu não gostaria que você fosse pelo mesmo, sabe? Sim. Que interessante. Que legal. Né, com uma dança bem mais antiga na magia, assim. Vou já recomendar alguém
que é neopagão, mas não é da Wicca, que é o Narras Dórradas. Se lê Natair Dorchadas, para quem quiser procurar, mas eu vou deixar o link aqui abaixo, né? Bonita capa No também. perfil dele. Ele foca no paganismo céltico. Principalmente, vocês sabem que eu sigo Brigitte, né? Então, mas esse caminho de Brigitte, eu amei esse livro que ele fez. E o meu nome tá aqui dentro, gente. A dedicatória tem aqui. Que legal! Meu nome de solteira, mas é detalhe, né? Porque eu casei depois. Ele fala sobre as energias da lua nesse meio celta. E o Narras é uma pessoa que ele me inspira muito. Tanto que até na semana passada mesmo eu conversei bastante com ele essa questão da deusa, que às vezes a gente fica um pouco em dúvida, né? Se é ela mesma que eu devo seguir, se eu tô fazendo certo. E ele, assim, ele vai com toda aquela paz. E é engraçado porque ele é uma pessoa muito engraçada. Mas ele vai com toda aquela paz e passa aquela tranquilidade, bem sacerdote mesmo. Ai, que legal. E foi ele que me casou. Ai, que demais! Que Pessoa incrível, nossa. Casamos com as bênçãos da deusa. Olha, quem sabe uma vinda dele pra Gramado já rola um convite pra Ele entrar já no nosso veio, podcast. ele já veio uma vez, né? Ele veio uma Primeiro vez convidado do nos conhecer. podcast. Bota na lista. Muito Primeiro legal. convidado do podcast. Olha, eu vou deixar o link dele pra ir aqui embaixo. Pra vocês conhecerem, porque ele é maravilhoso. E esse meio celta eu acho tão incrível. Bom, a gente estava falando, né, outro dia, o quanto eu gosto da mitologia celta e do neopaganismo céltico. Tanto que eu segui por muito tempo a Wicca celta. Sim! Né? Eu sempre me defini como bruxa celta. Wicca celta. Wicca celta. Só que esse Celta neopaganismo druida aqui não é da Wicca, mas tem uma Wicca celta. Tem que separar um pouco, tá? Bom, mas enfim, conheçam, Que gente. demais. Nossa, que legal. Inclusive, eu acho que eu já sigo ele, inclusive por indicação sua. Acho que eu te passei o perfil dele. Foi Provavelmente. Que demais. Muito bacana. Daí, Duda, você tinha comentado, né, sobre as pessoas que voltam a se entrar, que são, né, a gente tem cara de perdida, mas nós somos encontradas, na verdade. Literalmente. Eu, como também sou poeta, vocês viram no podcast passado que eu escrevi sobre ser bruxa e ser poeta, eu botei lá que a gente vive com um pé no escondido e o outro no escancarado. Então, muitas vezes, a gente escancara a realidade e a pessoa, porque está sendo apresentada a ela agora, acha que a gente é um foragido da realidade, um abduzido da... Né? E eu falo exatamente o contrário. Eu realmente falo para as pessoas, nós somos plugados na natureza. Se existe alguma coisa mais real do que a natureza, não fui apresentado a ela ainda, porque é isso que a gente tem que cada vez mais se reconectar à natureza. E isso é sim se plugar na realidade, não fugir mais dela, né? Ignorá-la ou não aceitá-la de alguma maneira. Então, todas as religiões ao longo dos séculos que cada vez mais se conectavam à natureza e apresentavam ela, eram as mais combatidas, né? Porque hoje a religião que domina no mundo é aquela religião dogmática, onde diz para você um conceito, seja ele qual for, não interessa, mas que você tem que crer nele, simplesmente não tem que discutir, é aquilo e pronto. Sem né? contestar. Então, assim, por isso que quando alguém chega para você e diz assim, não, mas peraí, vamos entrar em contato com essa natureza e ver se é isso mesmo que ela está... Não, questionar. Não pode. Então, é por isso que a gente é visto como só uns malucos, charlatões. Charlatão é o que a gente mais escuta, né? O que você faz é pseudociência e tudo mais. Eu falo, é engraçado pseudociência, porque o que vocês chamam de ciência faz parte da ciência que vocês valorizam, a indústria farmacêutica, que vai buscar os seus medicamentos na natureza. Então, como é que eu estou usando pseudociência? Eu estou usando a base da ciência. Então, isso é que eu gosto de deixar sempre claro para as pessoas, que não só não é a abdução da realidade, como é trazer de volta a realidade. Por isso que eu trouxe aqui a minha inspiração e a minha prima, porque a minha prima fala exatamente isso. Volte para dentro e você vai descobrir que você é a própria natureza, você é a própria divindade, você é a própria deusa ou Deus, a divindade. Não é fora, não tem nada fora da gente, é tudo dentro. A gente é que quer achar que é fora. É tudo, a gente é a centelha divina, a gente é o princípio e a continuação de tudo. Então é isso que eu gosto muito de pregar, como sendo, olha, volte-se para si que tu vai descobrir o todo, tu vai entender o todo.
E é isso, cara, é só voltar para você. E você é natureza, você é um ser natural. O seu corpo físico tem os 4 elementos: água, terra, fogo e ar. E é isso aí mesmo, você é esse compilado disso. E vamos tocar. Vamos tocar a vida sendo você, porque você é a natureza. E a própria natureza é a inspiração, né? E já que tu tá falando nesse contexto, assim, acho que agora é um momento para citar a Helena Blavatsky, que a gente tinha comentado. Ela também teve uma contribuição bem importante no estudo da teosofia. É um assunto bem complexo, tá, gente? Não vou retratar aqui de uma forma muito profunda, até porque eu também estou estudando sobre isso, então vamos aprender todos juntos, né? Mas ela foi uma figura muito importante no sentido assim que ela fez vários estudos de religiões comparadas, né, principalmente ali do Oriente para o Ocidente, né, e sempre buscando isso que tu falou, né, que todas têm algo em comum. Isso de uma forma, claro, bem simplista que eu tô falando. Mas ela foi muito revolucionária. Então, assim, se hoje a gente fala muito abertamente também sobre esoterismo, holístico, nova era também, né, que as pessoas comentam, ela caminhou muito para que isso pudesse acontecer. Então, muitas pessoas também apontavam ela como alguém charlatã, né? Mas ela foi uma figura muito importante, muito respeitada, né, nesse meio. É claro que algumas pessoas pegaram ali teorias da teosofia e deturparam ela, né, de uma forma horrível, principalmente na Segunda Guerra, mas de uma forma, né, que não condiz de fato com o que eram os objetivos. Com a teoria dela. Com a teoria, mas também teve coisas boas, como mesmo a questão do voto. Algumas pessoas se basearam em alguns argumentos dela sobre de que homens e mulheres eram intelectualmente e espiritualmente iguais, né, sobre essa igualdade de gênero. Então, também foram utilizados argumentos até nessa questão. Que legal, de Blavatsky, sufragistas. Exato, Que legal. E, nossa, ela foi super revolucionária no sentido de que ela casou, ela fugiu do marido, ela viajou o mundo. Então, uma figura bem emblemática, assim, corajosa e sendo mulher, né? Ainda mais na época lá de 1800 e alguma coisa. Nossa. É uma figura importante também, apesar de ser controversa, como várias outras que a gente acaba trazendo aqui, sempre tem esses dois lados, né? Eu me arrisco a dizer que a Blavatsky é uma grande filósofa, uma grande cientista, uma grande estudiosa. Ela tentava unir muito, caramba, que estudou muito, que realmente revolucionou, ainda mais na época que o mundo que é machista até hoje. Imagina uma mulher ousar contrariar teorias antiquíssimas propagadas pelos homens, né? Isso já era por si só um absurdo. Então, e ela não estava então falando coisa com coisa, falando delírios, ela estava mostrando e provando cientificamente muitas coisas que muita gente que tenta ignorar até hoje. Então ela realmente é uma pessoa revolucionária nesse ponto. E uma mulher, né? Exato. É isso que eu fico assim. Já é uma... só disso, né? Já... E Adri, mais alguma indicação pra gente? Então, eu admiro muito, assim, quem traz a magia também um outro viés que não é só o conhecimento, só a mente, né? Eu gosto muito do subjetivo, assim, do simbolismo. E aí eu trouxe algumas também para puxar um pouco, né, pra mim, que eu acho que a dança é bem excluída sempre da magia, né? Sim. Sendo que era primordial lá, né, no início. O contato do corpo com a magia era é, feito através da dança, né? Exatamente, o divino era manifestado através do corpo, né? E aí a gente foi se resumindo a isso que a gente é agora, tudo quadrado, todo mundo igual, né? É que o corpo foi sendo depreciado. Depreciado, assim, demonizado. Eu queria entrar nesse pecaminoso. Não, é isso, foi uma representação da matéria, né? O que é o oposto à espiritualidade. O que para muitas culturas é um absurdo. Ao contrário, você acessa a espiritualidade através do seu corpo, né? Exato. É um portal. E aí tem duas mulheres que eu sou apaixonada, que me inspiram, elas não estão mais nesse plano, mas fizeram grande diferença assim, nesse sentido. Provavelmente vocês já ouviram falar na Isadora Duncan, que é a mãe da dança contemporânea, né? Então, ela naquela época, em 1910, por aí, que foi quando ela estava, né, Nossa, em na 1910. ativa, ela já quebrou vários paradigmas, assim, que era aquela coisa do clássico, né? A dança era só aquela ginástica, aquela coisa enquadrada. E ela dizia que não, que a dança era a expressão da deusa, né? Era a expressão do divino. Que legal. E, inclusive, ela fala que ela aprendeu a dançar com o movimento das águas.
Então ela quebrou muito assim essa coisa da dança só como performance, e foi bem importante no mundo da dança e da bruxaria, né? Porque dança é pura bruxaria. E a Martha Graham também, que ela criou um método de dança que é inspirado no movimento universal, que é a expansão e o relaxamento através, né, da pelve. Então elas foram super importantes também para quebrar e para trazer essa visão do corpo como algo divino também, né? Como um templo, retorno, né? E elas falavam do retorno à deusa através do corpo, a deusa se manifestar através do corpo. Então elas foram bem importantes, né? Eu considero assim muito importantes por quebrar tudo isso. E hoje a gente tem várias metodologias de dança que se baseiam nisso, né? Hoje em dia. Posso puxar um gancho para dança e ver quanto que é curioso? O rei Davi dançava para louvar a Deus, na presença de Deus ele dançava, isso é até bíblico. Mas foi passando um tempo, a dança virou algo errado. Herético. Meu Deus, até na Bíblia estava um homem importante como o rei Davi, dançava na presença de Deus para louvar a Deus. Por que depois de um tempo isso foi sendo deturpado e virou errado, virou pagão, virou... Enfim. Muitas pessoas foram perseguidas, inclusive, né, por causa da dança. Sim. Até que eu fazia formação em biodança, que é um sistema de dança que é fantástico. Que legal, biodança? Biodança. O criador da biodança, que é o Rolando Toro, ele teve que se refugiar aqui no Brasil na época da ditadura, porque era perseguido, porque ele criou um sistema de dança que estava funcionando no manicômio, porque ele não suportava ver os choques que davam nas pessoas. Então ele misturou filosofia, arte, antropologia, tudo numa metodologia de dança. Adri. Nossa, eu adorei legal. saber desse fato histórico. Claro, né? Triste, mas que interessante, eu não A dança sabia. como tratamento mesmo. Como tratamento, e aí começou com o pessoal que era enfermo, e aí foi tão benéfico que ele começou a fazer com os próprios enfermeiros que cuidavam. Que bacana. Qual o nome dele? Desculpa, O Rolando Toro Araneda. Eu vou pesquisar mais sobre aqui. E, inclusive, aqui no Brasil, a gente, claro que foi trágico, né? A perseguição e tudo mais, que ele teve que ficar refugiado. Mas daí ele conheceu muitas pessoas aqui no Brasil, e aí a biodança expandiu bastante aqui no Brasil, assim. Legal. Apesar de a gente não ouvir muito, né, sobre... Porque muita gente ainda tem bastante preconceito, né, até hoje. Eu creio que, isso é pensamento meu, que a dança começou a ser demonizada, porque, claro, quando se dança, a sensualidade fica aparente, as pessoas ficam lindas e se atraem. E aí se atraem, geram atração sexual, geram sexo. Aí se o sexo é demonizado, é como é que fala Pecaminoso. isso? Mas eu ia dizer que virou o pecado. Era outra palavra que eu usava, mas era isso aí, pecado. Virou pecado. E aí não se pode dançar, porque a dança desperta o desejo sexual. E a autenticidade, né? Que as pessoas querem a gente limitado e sem ter a nossa autonomia corporal, né? Então a gente vai sendo resumido, os exercícios é só repetição, enfim, eu acho que a dança tem um papel bem importante. E eu honro todos os meus ancestrais que lutaram e batalharam para trazer isso para o mundo, né? Um pouquinho. Que lindo. Qualquer expressão artística sempre foi muito condenada, né? Em qualquer situação. Dança é arte, não deixa de ser. A arte é a primeira coisa que é condenada em regimes condenada, exatamente. de censura, né? E eu quero trazer só mais uma artista que vocês devem conhecer também, que é a Remédios Vara. Inclusive foi uma bruxona que eu atendia e ela disse: Ari, tu vai amar a Remédios, olha lá as pinturas dela. E eu fiquei obcecada. É surreal, assim, ela mistura astrologia com alquimia e comunica muito com o onírico, sabe? Tu vê aquilo e é um portal, parece. Parece um sonho ali, Com certeza ela teve muita contribuição também pro mundo, porque tu olha a arte dela e tu já se teleporta e tu já sente aquela magia, né? E eu admiro muito quem consegue tocar as pessoas sem essa coisa tanto intelectual e de tu ter que entender tudo, mas de sentir. Que eu acho que isso tá bem falta. A gente tá querendo muito, né, trazendo pro racional e pouco pro sentir. E daí pouco sentir, pouco entrega, pouco sentir a magia, né? Então, mais uma dica, quem gosta, assim, de desenho vai amar. É muito mágico, as pinturas da Remédios Vara. Bom, valeu. Quer nos dar mais alguma dica aí, nossa bruxa literária?
Mirella Fowler, acho que qualquer livro da Mirella, O Legado né? da Deus. O legado Sim, maravilhoso. eu tenho o Anuário da Grande Mãe também, que ela fala sobre várias deusas. Assim, a Mirella, tu tem que ler ela um pouco pensando que ela é de uma outra época também, tá? Então ela tem algumas frases, principalmente nos livros mais antigos, nos novos eu vi que isso já foi mais corrigido. Mas ela tem umas frases que são meio machistas, algumas um pouco preconceituosas, então tem que cuidar o contexto. Sim, tem que... Né? Entender que ela é uma pessoa antiga, né? época dela, Já sim. faleceu, né? Também está em outro plano. Mas ela é uma mulher, ela não se chamava de bruxa, mas enfim, ela chamou muito para essa questão da deusa, principalmente. Círculo de mulheres. Círculo de mulheres, exatamente. Eu até esses dias eu vi uma curiosidade interessante. Pode ser que, né, estou atrasada, que eu não sabia disso. Mas ela é da Transilvânia, né? Isso, e ela morava em Brasília, aqui no Isso Brasil. aí. E eu, nossa, já, brasileira. Ela, por exemplo, uma das questões que tu tem que, né, Brasileira relevar por amor. é que ela seguia a Roda Norte mesmo estando no Hemisfério Sul. Porque ela dizia que era errado seguir né, Outra a visão, né? Um pouco Mas engessado. beleza. Exatamente. Uma visão engessada. Beleza, não tem problema nenhum, gente. Né? Só releva isso e segue a tua vida. Tudo a gente filtra, né? A gente nunca vai aproveitar isso é muito 100% de uma o coisa. que eu queria complementar do que tu falou antes é que a bruxaria é tu contestar tudo. Sim, porque cada uma de nós tem a sua verdade, né? E todas estão certas e erradas. Sim, sim. E bruxaria é um ato político também, né? Exatamente. As pessoas esquecem às vezes disso, que é só a política, mas não, também é uma resistência. E Você já poder contestar, né? Exato. Contestar. Eu E posso ser contestar. estimulada a isso que é mais legal, né? Eu posso te contestar e né, tá tudo certo? Sim. Mas eu acho que é aí que a gente consegue evoluir, né? Quando Exatamente. a gente coloca ali algumas ideias opostas e vê o que tu pode tirar disso, né? Então, ter esse diálogo. E já que a Adri estava falando ali sobre arte, né? Não poderia deixar de puxar a brasa. Eu, como oraculista, não poderia deixar de falar da Pamela Colman Smith, mas eu vou falar Smith, né? Porque eu estou no Brasil. E ela foi basicamente quem ilustrou o tarô de Waite, que é o tarô mais conhecido, reproduzido, né? Antes a gente tinha o de Marsella, ainda existe o tarô de Marsella, claro, é um tarô mais tradicional. Mas ela, com as suas ilustrações, ela conseguiu revolucionar. Porque, por exemplo, os arcanos menores, né? O tarô a gente tem os arcanos maiores e menores. Os menores eram representados de uma forma mais simbólica ali, né? Pelas copas ali, né? Dos naipes. Os naipes de copas. E aí ela veio, né? E fez essa ilustração, a ilustração dos maiores e dos menores de uma forma que ela conseguiu captar todos os simbolismos. E quem olha para a carta, de uma forma intuitiva, consegue compreender o que aquela carta tá falando. Não estou dizendo que a gente não tenha que estudar. Pelo contrário, o tarô exige muito estudo. Mas ela trouxe uma acessibilidade para as pessoas. Maior, né? Contanto que, né, eu acredito que seja o tarô mais reproduzido hoje em dia, né? De autores diferentes, eles pessoas seguem. se baseiam naquele. Se baseiam. É um bom tarô para estudo também. E eu fiquei muito chateada quando eu fui a fundo, assim, da história dela, porque ela é uma artista incrível e tu olhar pra imagem dela, tu já vê que ela é uma pessoa super excêntrica. Eu amo pessoas excêntricas. Fiquei chateada que ela fez a ilustração pro Waite e ela não recebeu os créditos na época e nem um centavo sobre isso. Ela foi reconhecida tardiamente, depois da morte dela, de 1951. Então vamos honrar a alma dela. Exato. Antes só se chamava tarô de Waite, né? Do Arthur Rider-Waite, né? Do Arthur Edward Waite. E que ele, né, os dois que, digamos assim, fizeram, né? Mas ela acabou não recebendo crédito. Então, assim, um legado super importante para nós, tarólogas, oraculistas, Nossa, que merece ser sempre reconhecido. E no fim, ela morreu e não teve... Até no meio, acho que ela tinha o seu reconhecimento, né? Acredito que sim. Ela também era escritora, cenógrafa, enfim, uma pessoa excepcional. Mas, assim, sobre o tarô, que super famoso aí, né? Que tá só até depois hoje. né, da morte dela que começou a ser chamado de Waite Smith. Né? Antes era só tarô de Waite. Então, uma artista maravilhosa.
O apelido dela era Pixie, se eu não me engano. Ah, E, enfim, o trabalho dela é maravilhoso. E já aproveitando também esse gancho, eu quero falar de mais 2 pessoas que me inspiram nesses estudos sobre tarô. Gente, existem vários autores maravilhosos, mas citando mais alguns aqui, eu quero falar da Rachel Pollack. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim, eu li a Bíblia. Ela é autora da Bíblia do Tarô. Bíblia do Tarô, E que também maravilhoso. 78 graus de sabedoria. E... esse eu não li. Tu leu? Não leu? Esse. É esse Bom? aí. Esse eu não li, eu li a Bíblia do Tarô. Tá. Mas o mais famoso dela antes era os 78 graus de sabedoria. Que título interessante. E além disso, né, de um estudo maravilhoso, ela também é uma mulher trans. Então ela trazia sempre essa questão de igualdade de gênero, de discutir sobre isso, né? Essa questão de gênero mesmo no tarô ou fora. E aqui vai uma curiosidade nerd, gente. Desculpa, eu sou geminiana. Que ela também fez o primeiro quadrinho com uma heroína trans. Que legal. Então, pela DC, se eu não me engano. Então, assim, uma pessoa excepcional. Preciso, eu sou a louca dos quadrinhos ainda. Então, ó, dá uma procurada, é bem legal o trabalho dela. E mais uma pessoa que aí, esse também é BR, que tem uma contribuição gigantesca, que é o Ney Naif. Já ouviram falar dele? Naif. Ney Naif nossa, ele é reconhecido dentro e fora do Brasil, assim, nessa questão de tarô. Um grande pesquisador. Eu tenho um livro dele que é Tarô, Vida e Destino. E já tô adorando o estudo. Ele é baseado mais em Marsella, que é o tarô tradicional, né? Mas assim, já fica a minha dica para você que gosta de tarô e tá querendo iniciar. Também é uma boa dica, tanto a Rachel quanto o Ney Naif, que é nosso BR aqui. Que bacana. Fica a dica pra vocês. Só que um é de Marsella, o outro geralmente é mais do Waite. Mas é legal você fazer esses estudos comparados, porque é aquilo que a gente falou. A gente pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e até a gente pode criar o nosso próprio método. Exato. Desde que vai se respeitando ali, né, aqueles simbolismos e aquele estudo, mas a gente pode também, por que não, né? Tarô é um tipo de oráculo, né? Oráculo quer dizer aquela tradução de uma energia que até então você não está conseguindo compreender e precisa de um, entre aspas, tradutor. Então, o tarô é um tipo de oráculo. Vários outros oráculos existem. As próprios baralhos cigano é um tipo de oráculo, runa é um tipo de oráculo, bola de cristal, outro tipo, cafeomancia, quiromancia, a gente tem vários tipos. Porque foram métodos desenvolvidos e aplicados por pessoas que conseguiam fazer deste método uma tradução daquela energia que até então alguém não está compreendendo o todo dela. Então, realmente, você pode criar o seu oráculo, você pode criar a sua forma de ler essa informação que você precisa ler. E Jung também, né, gente? Isso, uma praga. É maravilhoso, assim. Exatamente. Essa ligação, né, do onírico com o mágico, né? Maravilhoso. Que não deixa de ser um portal, né? Nossa, tem vários estudos, várias metodologias, né? Várias pessoas que eu citei aqui trazem muito, né, dos conhecimentos do Jung. E informação é o que não falta hoje, e acesso às informações é o que também não falta hoje. É o que eu digo, a gente tem uma enorme biblioteca, né, virtual e física sobre o assunto. Então, assim, segue na ignorância aquele que quiser seguir na ignorância, porque tudo que com que a gente trabalha e fala e propaga, não sai da nossa cabeça do nada, tá? E há muito tempo já descrito por muitas pessoas que vieram muito antes da gente. Por isso que hoje o tema do nosso podcast é quem nos inspira, justamente porque é com quem que a gente foi aprender e reaprender sobre isso, né? Porque muito aprendizado que a gente está acessando aqui, a gente já acessou em outras vidas e só está relembrando, né? Quase que como fazer a matéria de novo. E os nossos professores estão aí, já vieram há séculos, assim, e a gente estava falando aqui dessa questão da verdade, da relatividade da verdade, que é isso mesmo, a verdade ela nunca é acessada inteiramente, ela é acessada em pedaços, cada um acessa um pedaço da verdade e ali está a sua verdade. E para mim o exemplo que melhor ilustra isso é que se eu realmente desenhar o número 6 aqui, quem tiver aqui está vendo 9, e essa pessoa não está errada. Eu digo, é 6, fui eu que fiz, está aqui, é o 6, mas a pessoa que está desse lado diz, não, mas esse número é o 9. E as duas pessoas estão corretas, não existe antagonismo nisso, por isso que não existe uma fórmula ou um roteiro que sirva para tudo e a todos e se aplique sempre em todas as situações. Isso não procede. Então, qualquer pessoa que tente vender algo como essa é a verdade universal e quem está indo contra isso está indo contra a verdade, não cabe isso, não encaixa no contexto, porque
olha o tamanho desse universo, gente. Olha tudo que existe no universo. Não estou nem falando dentro da Terra, estou falando dentro e fora. Só dentro já tem milhões de coisas, mas fora, então, incalculável. Para alguém dizer que existe uma verdade universal que sirva para todo e qualquer momento e coisa, aí a gente já começa a se engessar. A gente falou essa palavra aqui, engessar. Não, o universo do tamanho que tu vai se diminuir a um tamanho de um grão de areia só porque dizem para você que realmente, em comparação ao universo, tu é um grão de areia. Não é que ser um grão de areia significa ser um nada, um micro... Até aí, pro vírus, a gente é gigantesco. Exatamente, e a gente até vê, olha o tamanho, meu tamanho, o tamanho do vírus, e um vírus consegue até me derrubar, né? Eu não enxergo ele, mas quando ele entra, faz um estrago. Então, quer dizer, olha, é isso que a gente precisa sempre notar. Não ingesse nada, não deixe de extrair, né? Extrair desses estudos. Eu sou uma pessoa, eu achei até interessante o que a Adri falou, como cada pessoa é uma pessoa, né? Por exemplo, tu falou ali, eu acho legal essa magia sobre sentir, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto da questão teórica muito. Eu gosto muito da leitura. Mas eu acho acho que esse sentir é a frente do ar, né? pode ser. É um bruxa do ar, gente. Vocês não estão entendendo. Mas pensa numa pessoa que gosta de ler. Daí, às vezes, para equilibrar, é importante a gente sentir. Exato. Não, mas o ponto que eu queria chegar é justamente esse. Assim, ó, eu gosto mais dessa questão teórica, Adri mais do sentir. Então, vamos extrair um pouco dali, um pouco daqui e vamos ver, né? Chegar na fórmula que vai funcionar para você. Pra cada um. Exato, a fórmula boa. É isso que eu sempre falo, acho que talvez eu seja repetitiva, mas é isso que eu acho tão bonito na bruxaria e na espiritualidade livre, né? Que eu costumo falar que a minha espiritualidade é livre por causa disso. Eu gosto de extrair de vários lugares, de várias coisas que eu vejo e ver o que funciona pra mim. Mas você sabe que tanto isso que você falou quanto que a Duda comentou, algumas pessoas podem falar assim, mas se a bruxaria não tem um livro para seguir, um livro um único, né, como outras religiões têm e diversas têm, como que você sabe o que está certo e o que é errado? Porque se tudo é possível, se tudo pode ser certo, tudo pode ser errado. E não. A gente vai muito pelo bom senso, né? Então, se você vai do bom senso, do dia a partir do não faça o outro que você não quer que faça pra você, do amar e do respeitar cada forma de vida, já dá para excluir bastante coisa. Né? Então a bruxaria ela é muito fluida, assim. Tendo bom senso, como tu Exato, falou. a gente segue o nosso bom senso. Então, se eu sou uma bruxa que eu respeito todas as formas de vida, determinados tipos de ação não estarão condizentes com o que eu acredito. E o que eu acho mais pecado, porque pecado vem de pecos, que significa caminho torto, é justamente você sair do seu caminho. Fazer coisas que não tem nada a ver com você, gente. Toda vez que você se distancia de você, isso é pecado e isso vai fazer você ficar longe de você mesmo. Exatamente. E te afastar. Isso sim é traição. Autossabotagem, traição. Exatamente. Eu sempre gosto de usar também o exemplo da Bíblia, porque todo mundo fala muito da Bíblia como sendo a verdade e tal. A Bíblia tem o Velho e o Novo Testamento. Só de chamar um de velho e outro de novo, significa que, por exemplo, o renovado, o novo, já mostrou que muita coisa que estava no Velho já não se aplica mais, porque era interessante, importante e fazia sentido naquela época. Então, Jesus veio e ensinou coisas, por exemplo, que Malaquias, lá no Velho Testamento, nem sabia que existia. Então, se Jesus veio e ensinou uma lição que nem Malaquias sabia, por que tu vai voltar lá em Malaquias e seguir o que Malaquias falava, se quando Jesus chegou e mostrou que Malaquias não falou porque nem ele sabia? Agora eu estou aqui para ensinar, então siga isso. Aí, o Espiritismo ele vai seguir apenas o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus está dentro do Novo Testamento e é contado pelos evangelistas, né, os 4 grandes evangelistas. Então, o que o Espiritismo extraiu disso? Bom, o que importa, o que interessa, o que o Cristo nos ensinou? A gente vai seguir o que o Cristo... Sim, e tem outras, né? Tanto a Torá, o Tao Te Ching, a Cabala. Né? Eu coloquei aqui do Amar ao Próximo como um exemplo, mas todas as religiões, se você for ver, a própria Blavatsky fala, né? Tem essa questão de você respeitar o outro, né? E respeitando o outro, você respeita a si mesmo. Sim. E até alguns que, digamos assim, tiveram algumas provas refutadas, né? Digamos assim. Vou citar mais um exemplo. Margaret Murray. Ela foi uma arqueóloga que foi muito importante para esse estudo da religião antiga. Né? Mais tarde, acabaram dizendo que não tinha muito fundamento. Basicamente,
ela dizia que a perseguição que houve com as bruxas não era algo infundado, era como se fosse uma perseguição a uma antiga religião, que também, né, não tá de todo, mas enfim. Aí muitos historiadores acabaram refutando essas teorias dela, mas ela acabou plantando uma semente para outras pessoas, como o próprio Gardner, né, como o próprio a Wicca ali, né, e mesmo Crowley, que era uma figura muito controversa, considerado o homem mais perverso do mundo, né? Mas assim, mesmo dentro de algumas coisas, as pessoas falavam isso dele na época, tá? Não é... Enfim, só pra deixar claro, ele era conhecido assim. E realmente, ele era, né? Enfim... Eu comecei a dar uma estudada assim sobre ele e caramba, o cara fez muita coisa assim, mas ele também mas de certa forma ele também tem a sua contribuição, a sua semente, tu entende, para que então assim pudesse hoje nós temos, eu não vou citar nomes, mas nós temos pessoas hoje que são exatamente assim, fizeram sua contribuição para a bruxaria, mas tu não pode levar tudo que essa pessoa fala ao pé da letra. Ao pé da letra, exatamente. Não dá pra seguir assim. Sim. Mas tiveram sua contribuição. As sementinhas, né? Isso. Cabe aquilo que tu falou do bom senso, você ter o bom senso e analisar. Gente, até filmes. Esses dias eu vi, que eu sou a bruxa que fala dos filmes. Ciné. A cinéfila. Eu vi um pessoal criticando, porque esses filmes, Jovens Bruxas, o pessoal, na época, viu Jovens Bruxas, daí saiu um monte de bruxinhas fazendo tudo de qualquer jeito. Gente, é questão do bom senso. E o filme critica justamente isso. Só que assim, o filme critica, se for analisar, ele critica justamente isso. Agora, se você for ver o filme só com um olhar estético, que eu acho lindo também, gente, aquelas roupas dela queriam todas pra mim. Mas assim... Eu queria que ele pudesse mudar a cor do cabelo. Não é tudo, não é de ruim, sabe? Tu não precisa ter esse olhar 8 ou 80 sobre as coisas. Tem um olhar mais... crítico, mas não tão 880. Pensar, o que eu posso extrair de bom desse filme mesmo, dessa informação aqui. Ok, né? Tem coisas interessantes no filme também que traz. Sobre a própria Wicca, tem várias referências. E é um filme que pode ter inspirado muitas jovens, inclusive, a começar a ir atrás da magia. Então, daí eu vi ali que estavam criticando que estavam reduzindo a bruxaria aquilo. Mas, gente, você tem que ter um bom senso. Até uma das pessoas que eu trouxe pra, de referência, Alice Hoffman, é a autora da Magia Sedução. Sim. Sim. Esse aqui é o primeiro livro, que acabou ficando uma quadrilogia, né? Aí o terceiro é da Magia Sedução, mas são romances, né? É fantasia. Podem ver que eu já marquei muita coisa aqui, porque ela dá muita referência de bruxaria, de feitiços, mas assim, é exatamente assim, não dá pra levar ao pé da letra exatamente tudo, até porque tem algumas questões aqui até de sacrifício, que obviamente eu não vou fazer, né? Claro. Mas é ter esse discernimento. Isso aqui é uma obra de fantasia, mas tem muitas referências boas de bruxaria, feitiços. Que é basicamente também aquilo que eu tinha comentado da teosofia, que chegou ali na Segunda Guerra Mundial, se apropriaram de alguns objetivos ali em prol de uma coisa, querendo justificar o injustificável, que foi um dos maiores absurdos que a gente já teve, historicamente falando. E é isso, foi alguém que foi lá, pegou isso, vou deturpar isso aqui em meu favor, eu vou levar a literalidade, sendo que é uma questão muitas vezes objetiva, simbólica. Então, gente... Você estraga, inclusive, o ensinamento que tá ali, Exato. Então, assim, exercitar o senso crítico, mas também de uma forma que não seja 8 e 80, só vai te enriquecer nos teus estudos, na tua magia, na tua prática, e em tudo que você fizer, em qualquer religião que você estiver, porque os extremos são perigosos, né? Sim. Então, acho que exatamente isso. Os extremos são perigosos. Sim, exatamente. Eu falei na primeira live que a gente não segrega, a gente agrega, justamente por isso. Porque, assim, a bruxaria ela não está aqui para ficar combatendo ou negando, ela está aqui para justamente com o bom senso dizer, vamos ver o que na prática a gente consegue colocar de toda essa teoria imensa e infinita que tem aí, que é incontável, de todas as religiões. Assim, a gente literalmente vai pegar e dizer assim, isso aqui eu posso usar aí na prática. Por isso que eu usei o exemplo de Jesus e o Novo Testamento, porque Jesus desceu para ensinar os cristãos a praticar o Velho Testamento. O Velho Testamento estava ali como uma grande teoria, que o lado teórico que não pode de jeito nenhum ser descartado, porque ele é a base,
Porque nenhuma teoria, nenhuma prática nasce sem a teoria. Quando eu falei aqui que não tem nada mais real do que a natureza, senão eu não fui apresentado a ela, eu também te digo que não existe nada que seja na teoria uma coisa e na prática o total oposto. Eu também não fui apresentado a isso. A prática que Jesus veio trazer e ensinou ali para os apóstolos foi a prática, obviamente, do Velho Testamento. Mas ele mesmo mostrou que tinha coisas que eram apenas teóricas e outras que eram para ser colocado na prática. E se hoje um cristão fica apenas na teoria, fica apenas preso ao Velho Testamento, ele está exatamente não praticando o cristianismo, ele está apenas reproduzindo uma teoria, ele não está pondo em prática. Por isso que eu tento explicar para as pessoas, eu tenho conhecimento de magia, mas eu boto essa magia em prática. Eu não tenho apenas um conhecimento. Da palavra prática. Exatamente, eu pratico aquilo ali. E eu estou praticando algo que, claro, está escrito aí, está teórico já muito antes de ser praticado. Então eu tento dizer para as pessoas que seja lá qual for a religião que você vai seguir, ou a doutrina, ou a seita, não interessa, ponha isso em prática, né? Estude, faça a primeira parte, que é estude toda a teoria que já está aí disponível há séculos, e vá lá e pratique. E pratique isso com bom senso, porque como disse a Lu, tá lá no livro, eu não tenho que fazer tudo que está aí no livro. Né? Eu vou filtrar, exatamente. Tem coisa que não me cabe mais fazer. Tem coisa que eu estou falando só por mim, eu não acho que eu tenho que sacrificar algum animal como está ali dizendo no livro. Mas eu também não posso ir lá e condenar totalmente aquele que vai lá praticar. Eu estou usando o meu bom senso para dizer assim, está escrito aqui que existe uma magia, mas eu não vou praticar isso. Por quê? Porque nem tudo me convém, né? Aquela história. Tudo é lícito ou não é proibido, até porque mas fica uma linha muito tênue entre até o próprio preconceito com uma outra religião, né? com racismo velado de alguma... Exatamente. Né? Então, assim... Mas aí, voltando à questão da inspiração, isso é muito interessante porque, lógico, não só os teóricos nos inspiram, mas pessoas reais, né? Então, a senhorinha da esquina que era benzedeira, né? Pode ser uma inspiração. Total. A própria natureza é nossa inspiração. Né? As obras também, séries, filmes. Vocês querem música? Música é uma coisa que, gente... Lorena McKenna. Gente, essa mulher é incrível. Escutem ela. Não, tem muitos estudos científicos de que a música realmente muda... É frequência, né? A frequência. E é só você colocar uma música que aquilo lá... Aliás, a mesma cena de filme, se você colocar uma música feliz e uma música de terror, já vai pra... Sim. Tem até uma frase que diz o que muda a comédia do terror é a trilha sonora. É bem isso. Então, vocês também têm outras... Eu sei que a gente tem várias playlists, né? De músicas que a gente troca entre a gente. Sim. Mas Lorena é muito... Nossa, ela é fantástica. Celtic Woman, adoro. Amo. Elaine Silver também. Não sei se vocês já... Ai, sim, eu conheço algumas. Não conheço. Nossa, é Tem aquela música que fala de todas as deusas. Que é Já deve ter escutado a música. Sim, acho que eu sei. Muito boa, eu também recomendo. Não sei também, eu falei a portuguesa. Nossa, sei qual que é. elas são Pode ser que eu tenha falado. Eu queria dar um depoimento pessoal sobre música pelo seguinte, porque assim, eu me descobri, assim, eu fui compositora por acidente, porque assim, eu escrevo e eu escrevi o primeiro livro que eu lancei na época do Orkut, tá, gente? Eu vou denunciar aqui meus 17 anos de idade, com essa Orkut de 15. Eu, na época do Orkut, eu tinha lançado meu primeiro livro e lá, Orkut, na época, não tinha nada de trancamento, todo mundo via tudo, todo mundo escrevia no perfil de todo mundo, era aquela coisa aberta. E tinha comunidades, né? Não sei se quem está assistindo aí, se era da época, se lembra, tinha comunidades. Aí tinha uma comunidade lá de poesia e eu publiquei uma das minhas poesias lá e aí um cara de Sorocaba chamado Carlos Madia leu e falou assim, nossa, eu gostei tanto desse seu poema Delírios, eu posso musicar? E eu fiz, pô, legal, pode aí. Então, pra resumir a história, ele pegou 15 poemas meus e musicou e transformou num disco nosso. Que legal! E a gente ganhou o Festival de Sorocaba, primeiro lugar, quarto lugar. Que bacana! E aí, eu falava assim pra ele, caramba, como é que você é muito talentoso. E ele disse pra mim uma coisa que me marcou. Ele falou, amiga, as tuas músicas, elas já estão prontas, eu só tô botando no violão. Porque quando eu leio o teu poema, a música já vem. E eu dizendo, meu Deus, porque a minha mãe é muito... compositora. Minha mãe, ela é musicista, assim, incrível. Ela tem ouvido absoluto. Ela tentou aprender as coisas por partitura, mas não. Ela escuta e toca qualquer coisa. Ela chegou a tirar xilofone, aquele instrumento que criança brinca, né? Uma vez a minha mãe estava tirando Chico Buarque ali no xilofone. Eu dizia, mas que desaforo, eu não toco nem campainha. Eu falo que eu não tenho nenhum talento para música. Eu tô talento para escrever.
Só que o Carlos me disse, tu não tá observando, a tua música já tá aí. E aí, anos depois isso fez sentido, quando eu fui pra praia no dia de Iemanjá, há 2 anos, eu tinha perdido meu pai há pouco tempo, eu ainda tava muito mal de luto, eu fui pro mar e eu comecei a conversar com Iemanjá e de repente eu comecei a cantar pra Iemanjá. Veio uma letra já com a música, veio completa, ou seja, eu fiz ali, né, eu recebi ali uma canalização porque eu fiz a letra e a música ao mesmo tempo, e ali eu entendi o que o Carlos estava me dizendo, que essas músicas elas já estavam vindo, só que eu estava bloqueada para percebê-las. Então eu já estava, ele dizia para mim, Duda, a sua música você já fez, eu só tô dedilhando no violão. E quando eu vim essa música para Iemanjá, eu percebi o que ele estava dizendo, e hoje essa música é a minha grande oração. Eu entro debaixo do chuveiro, principalmente quando a água tá caindo, eu começo a cantar. Eu pedi a mamãe Iemanjá para lavar e levar, porque veio assim, eu estava cantando para ela na beira do mar. E eu dizia, eu digo na música, fiz da minha oração canto na imensidão. Porque era isso, eu estava literalmente ali conversando e de repente eu comecei a cantar isso para ela. Então, gente, realmente a música é uma das maiores e mais incríveis magias que existe, acessível a todo mundo. Posso dar uma opinião polêmica 100%. Agora sobre a música? Que algumas pessoas falam, ai, tu tá escutando a música e tu nem sabe a letra. Gente... Não é que não precisa, claro, é importante, né? Mas assim, música é sentir. Então, sim, às vezes vai estar lá alguém cantando em inglês, tu nem tá entendendo direito, ou alemão, francês, mas aquela vibração da música te envolve de alguma forma. Sim. Então, música não é só ali, que as pessoas falam, essa letra e tal. Frequência, é a né? frequência ali, né? São vários elementos ali. Sabe que eu sou apaixonada por música clássica. Eu fico no trabalho, né? Tá aquela confusão, olha, eu tenho que me concentrar, boto o fonezinho, aquele bem discreto. Pode usar fone no trabalho, não tem problema. Mas eu boto Perchabel, por exemplo. Que show. Eu sou apaixonada. Que eu consigo concentrar no que eu tô fazendo, fico no meu mundo ali, trabalhando, concentrada, mas sou só eu. Né? A minha magia é isso, com essa música. É uma magia. Uma magia, uma meditação, Sim. né? Música clássica pra mim, sem a... Né? Sim. Pra mim é o que eu mais consigo... Eu gosto muito de rock, né, gente? Amo. E daí as pessoas falam, rock é coisa do demônio, é um clássico, né? Que nem bruxa. Mas, gente, tem coisa melhor que você colocar um rock super pesadão e colocar então os demônios pra fora. É maravilhoso. E num show de rock te renova a alma. Né? Então, assim, isso também é mágico, né? E eu acho isso tão incrível. É a magia da música. A magia da música. Muito, muito legal mesmo. Quer dar mais alguma diquinha de livro pra nós? Sim, de uma autora brasileira. Gabi Violeta. Ai, gente, eu sou apaixonada por ela. É uma querida. Cabanindas. Sim, essa nova edição. Naturalmente bruxa. Eu já comprei uns 3 ou 4 da edição antiga dela. E ela tá nos primórdios aí, né? Sim! Maravilhosa. A Ariana, né, gente? Ai, meu Deus. Sigam ela no Insta. Eu acho que no Insta ela é mais ativa. E ela dá dicas de tudo. Ela lê tarô. Ela dá dicas de runas. Esse livro dela, para quem quer começar na bruxaria, é fantástico. Tanto que eu realmente compro ele, assim, quer começar? Começa por esse aqui, meu bem. Porque ele é muito bom, assim, até para as questões da gente questionar a bruxaria, ela é muito boa. Muito boa Legal. mesmo. Perdão, Gabi. Beijo, Gabi. Dica de música de rock. Quer falar mais alguma Florence and the inspiração? Machine, Ai, eu amo. que é Shake It Out. Essa música, quando eu escuto, e ela diz na letra, sacuda os demônios. Ela é Difícil bem dançar com bruxona demônios também. Ela é bem fortes. bruxona. Dança e fora. Essa música me É de emociona. arrepiar. Sim. É que eu não lembrava o nome, música? tive que procurar aqui. É Shake It Out, Aham. do Florence and the Machine. Ah, sim. Então, assim, It's hard to dance. I don't know, de Alanis Morissette também. Ai, eu tenho uma outra I don't know, banda você que é grita, você xinga. É isso aí. É papo. Ai, eu acho Qual que dica, Adri? é uma Não, mas- banda que é muito mágica, que é Magic Vans. Magic Ou Wings. Vans. Não sei como é que pronuncia, mas é isso aí. Eu acho que tu E é uma uma banda de música rock, dessa. ela é um rock bem viajado, assim, bem... Vamos Tinha colocado naquela playlist, né? Eu gostei e eu continuei escutando. Não, existem realmente músicas que levam a gente longe, assim, que quando a gente volta a gente não sabe nem explicar onde a gente foi Pink parar. Floyd. Onde tava, né? Nossa, Pink pior que eu adoro. várias Black, Black. Ai, Black. Led Meu Zeppelin. pai. Aham. Enfim, galera, é muita magia disponível pra gente. Bora usar, Sim. bora praticar. Bom, as dicas de livro são essas, séries, filmes.
Sim. Você perguntou se mais alguém me inspira, né? Isso. Gente, eu não quero fazer rasgação de calcinha aqui, mas vocês me inspiram muito em todos esses fatos, de verdade. E a Rita também. Hoje trocamos de Trocamos de chapéu. chapéu, porque ela me inspira Beijo. tanto que hoje eu queria acessar a magia dela. Olha aí. Ela acessou a minha magia e eu a dela. Eu adorei esse chapéuzinho. E eu acho que é isso. A gente se inspira a nós, né? Quando a gente se conecta com pessoas que falam a mesma língua, quando a gente descobre, né, nossos amigos, e às vezes você tá triste, você tá pra baixo, e daí seu amigo fala uma coisa que você fala, meu Deus! E ele te traz essa inspiração realmente pra você seguir, né? E se fortalecer. Então, obrigada, meninas, por serem uma inspiração pra mim. Eu agradeço a vocês também. Eu sempre gosto de lembrar que eu tô por acaso nesse podcast. Eu vim assistir o por acaso. Nada por acaso. Por acaso, como se existisse. Fui convidada para ver, para assistir, para ficar nos bastidores e de repente senta aqui. Então eu a só tenho deusa a te agradecer. colocando aqui, Eu Só tenho a agradecer. a bruxa de terra há um tempão. Exato, precisávamos de alguém pra Precisavam terrar. de um virginiano. Eu sempre falo que virginiano é útil. Em algum lugar Bom, gente, eu acho que, né, pra não ficar muito longo, né, a gente deu aí várias dicas. Lembrando que vocês podem sempre nos encontrar nos nossos instas, por exemplo, a Lu tá sempre dando as dicas literárias, eu dos filmes, tem vários filmes que eu gostaria de indicar pra vocês também, a Adri sobre a dança, a Fir também sobre tarô, a Duda cristais e cromoterapia. Então, assim, informações mais aprofundadas, se vocês também quiserem, nos sigam lá. E também a Bea, né, nossa querida amiga, que hoje não pôde estar, mas estará nos próximos. E acho que a gente deu um leque, tem muitas pessoas incríveis. Eu tava vendo aqui, eu tinha mais uma listinha de pessoas pra falar, mas assim, acho que talvez pode ficar um pouco extenso demais, né? Mas nos sigam lá para vocês continuarem acompanhando o podcast. Nosso podcast também, gente, é um Insta novo. Vamos nos seguir lá, é lua cheia de ideias. A gente vai começar também a alimentar mais lá. Produzir mais Então, conteúdo pra vocês, né? E dizer exato. também que quando vocês nos questionam, vocês nos inspiram. Isso aí. Exato. Quando vem alguma Exato, pergunta mandem que eu não perguntas. sei responder, eu tenho que estudar sobre isso. E todo conhecimento Eu vem do vou responder questionamento. essa pessoa, mas eu tenho que, né? Exatamente, conhecimento vem do Conhecimento e a humildade, porque não é todas as pessoas do meio, e eu não tô falando só da bruxaria, eu falo no meio geral, que tem muitas vezes a humildade de aceitar, opa, talvez eu não estivesse tão certo sobre isso, ou talvez eu tenha que procurar estudar melhor. Então, assim, tenham humildade sempre também, que o caminho é incrível. E é isso aí. Começamos na lua cheia, paramos na lua minguante. Vamos nessa. Lua Se nova deixar, para a gente todos fica o nós. mês todo aqui. Lua nova. Mas em breve estaremos aqui de volta com um novo tema. Um beijo no coração de Beijo. vocês. Tchau. E espero que esse Próxima podcast lua cheia de tenha inspirado vocês de alguma maneira. Exato. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau.